Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor. Glória a Deus, motivo de muita alegria de poder estar aqui hoje ministrando nesse culto de jovens. Desde já agradeço a liderança pelo convite, pela confiança. Amém? Que Deus continue abençoando a vida de vocês. João capítulo 14. João capítulo 14, eu quero compartilhar com os irmãos, com a igreja, o versículo 1, o versículo 4 e o 6. Como o evangelista Cristiano já leu, já no começo, né? Então, mas o que Deus colocou no meu coração são esses 3 versículos, o 1, o 4 e o verso de número 6, que é o tema. Todos encontraram? Glória a Deus. Minha versão é um pouquinho diferente, tá bom, irmãos? João 14, 1 diz: não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, credes também em mim. Verso de número 4: vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Verso 6: assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Pode tomar o assento. Desde o dia que a liderança me convidou para ministrar no culto, Deus falou poderosamente ao meu coração somente nesse texto, porque às vezes Deus fala em um outro texto, mas usando o mesmo tema. Mas desde aquele primeiro dia, desde janeiro, né, Ivone? Desde janeiro a gente está tentando ministrar e acabou que não conseguiu, mas dessa vez, pela misericórdia do Senhor, aqui estamos. Tinha algumas coisas, e por mais que seja, é um culto, irmãos. Todo culto é um culto de adoração ao Senhor Jesus Cristo. E desde o início a gente já pôde sentir a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus, quando o grupo estava cantando, quando as meninas estavam dançando. Então Deus, ele se faz presente. Só que agora, nessa hora, não é que é a melhor hora ou o melhor momento. Não, o melhor momento é desde a hora que você chega. Só que eu peço que você preste bastante atenção, porque talvez hoje, talvez você não pule, mas como eu digo, eu não me importo com isso, porque a honra não é para mim, a honra é para o Senhor Jesus Cristo. Mas eu vou pedir para que vocês, jovens, principalmente vocês, prestem bastante atenção. Se for para conversar, você tem, sei lá, pelo menos aí 45 minutos a 40 minutos só para ficar me ouvindo, e depois vocês vão ter um bom tempo para vocês conversarem. Se for para vocês mostrarem alguma coisa no celular, depois das 9 horas vocês mostram no celular. Mas, por favor, nessa hora, eu só peço que vocês redobrem a atenção. Por quê? Porque se vocês saírem daqui mais uma vez sedentos da vontade ou da palavra de Deus, tipo assim, não me saciei, beleza, amanhã tem mais palavra, segunda-feira vai ter mais palavras, e assim sucessivamente. João capítulo 14, ele vem de um decorrer do capítulo 13, onde Jesus, ele começa a anunciar que ele vai morrer, que ele vai ao Pai, e o versículo já começa dizendo: não permitais, ou na versão original, assim, que a gente já conhece já há algum tempo, não original, mas a versão que a gente já conhece já há algum tempo, ele diz: não se turbe o vosso coração. Tem até uma canção que fala a respeito disso. E o turbar o coração é exatamente isso: ficar inquieto, ficar ansioso ou receoso por alguma coisa. Por quê? Porque os discípulos estavam com medo, porque Jesus estava anunciando a sua morte. Então ele diz: fiquem calmos. Só que tem algo que me chama bastante atenção, só para a gente começar. Ele diz assim, não permita que o vosso coração se preocupe. Creia em Deus, creia também em mim. E aqui eu já quero dar um pontapé inicial para a minha vida e para a sua vida. O que é crer? O que é crer? Vocês conseguem me responder? Sim! Filosoficamente falando, para você, o que é crer? Vocês conseguem me falar? Ter certeza.
E aí? Mais alguém? E eu estou olhando só para vocês. Eu estou fingindo que o restante da igreja não está nem aqui hoje. O que é crer? Alguém falou alguma coisa e eu não ouvi. Oi. Ter fé em Deus. O que é crer? Tem mais alguém? Vai, Samuel. É confiar. Eu só entendi ele falar que Jesus está no céu. Hebreus capítulo 11, verso 1, ele vai dizer que é a certeza daquilo que vamos receber, sem ver. Hebreus capítulo de número 11, verso 1, é você ter certeza ou esperança daquilo que você há de receber, não pelo que você vê. Não é assim. Por quê? 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 7, presta atenção, diz que nós andamos por fé e não por vista. Repito, nós andamos por fé e não por vista. Ou seja, você vê Jesus, mas você o quê? Você vê o céu? Não é esse céu aqui, essa primeira camada aqui. O céu, o que a Bíblia fala, a morada. Você vê as mansões celestiais? Mas o que? Você? Ou seja, eu não vejo, mas isso olha o que Jesus está dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em... Cadê Deus? O menino parece que ele está ansioso. Não se turbe o vosso coração, credes em... Cadê Deus, adolescentes? Aí parece que Jesus ele piora a situação, porque ele fala assim: credes também em mim. Os discípulos naquele dia estavam vendo Jesus, mas e nós hoje? Para crer ou você ter fé, é preciso você primeiro, sabe o quê? Romanos 10, 17 diz, nós estamos falando sobre crer. Crer é ter? Você primeiro, antes de você ter fé, você tem que Romanos 10, 17 diz, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Se você não ouvir a palavra, você não crê. Se você não escutar a palavra, você não acredita. Então Jesus ele está falando, olha as palavras de Jesus: não se turbe o vosso coração, creia em Deus. Ele está pronunciando palavras, ele está referindo palavras aos discípulos naquele dia. Hoje você pode não ouvir as mesmas palavras de Cristo, mas você lê a palavra, você ouve a palavra quando qualquer um desses aqui ministra, dizendo para vocês: não se preocupem com nada deste mundo, creia somente em Deus. Jonatas, mas é muito difícil. Jovens, é muito difícil. Se você olhar para qualquer um desses irmãos aqui, do lado de cá, os irmãos que estão atrás, e você questionar a respeito da adolescência e da juventude, quer seja fora, quer seja dentro da igreja, sabe qual é uma das palavras que a gente mais dizia? Eu não acredito, eu não quero, eu não vou, eu não posso, ou melhor, posso, mesmo que minha mãe não deixe, eu vou. São palavras que vocês dizem, são palavras que nós, quando éramos mais novos, dizíamos. Só que Jesus ele dá uma lição só no primeiro versículo, só no primeiro.
Como é que está teu coração hoje? Não fala para mim que você está apaixonado, não. Não. Não fala para mim que você está apaixonada, não. 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 Você pode até achar, mas não está. Não importa como esteja o teu coração hoje. Não importa como é que esteja aí dentro a tua vida. Jesus, ele dá um recado para nós. Creia em Deus. Acredite em Deus. Jonatas, como que eu faço isso? Romanos 10:17. Para mim crer, eu preciso ouvir. Ouvir o quê? Fofoca? Ouvir as novelinhas? Novela não, que vocês não assistem novela. Novela é essa ala aqui, ó. Ou era. Ouvir o quê? As séries. Ouvir o quê? Ai, aquele filmezinho, Jonathan. Ai. Não, adolescentes. Você quer ver as coisas acontecer na vida de vocês? Ouça a palavra. Jonatas, então eu vou ter que, toda vez que eu quiser ouvir a palavra, eu vou ter que chegar na liderança, eu vou ter que chegar no meu pastor, eu vou ter que esperar o culto da noite para alguém vir ministrar a palavra? Não. Você não precisa esperar momentos como esse. Dentro da tua casa, dentro do teu quarto, dentro do teu ambiente, quando tudo para você, porque quem olha assim pode dizer, adolescente não tem problema, adolescente não sofre, mas é só Deus que conhece o aperto que tem dentro de um coração de um jovem. Deus conhece como é que está aí dentro. Se você pegar na história, você olhar para José, a Bíblia só diz que ele foi lançado dentro de um calabouço, mas imagina um menino de 17 anos, Vitor, lançado dentro de um calabouço, sem saber o que estava acontecendo do lado de fora. Mas deixa eu te dizer, enquanto o teu coração aperta, enquanto o teu coração sangra, Deus está cuidando de uma juventude. Por quê? Porque lá atrás Ele já tinha determinado planos e sonhos para a vida de vocês. Não se preocupa, vai para o teu quarto. Eu não estou tirando a autoridade de ninguém. Chega para conversar com a sua liderança, sim, pelo amor de Deus. Chega para conversar com os seus pastores, sim. Espera o culto para ouvir a palavra de quem quer que seja que vai ministrar. Mas você precisa ouvir a palavra. E eu posso te dizer, esse é o único livro na terra que não tem boca com dentes, mas tem boca que é a própria palavra de Deus. Esse é o único livro que, enquanto você está lendo, o autor está presente do teu lado. Porque enquanto eu leio, ele está dizendo: Jesus ainda te ama, Jesus ainda cuida de você, Jesus ainda te protege. Deus, eu sou só uma criança, eu sou só uma menina. Ele cuida de todos os pequenos que adoram o nome dele. Não se preocupa. Entrega na mão de Deus. Mas Jonas, eu vou entregar o que na mão de Deus? Eu não sei, é o que está aí. É o que te perturba. É o que te perturba. Eu lembro uma vez na escola, misericórdia. Irmão, quando a gente é adolescente, a gente faz uma oração tão besta. E eu me lembro que eu uma vez cheguei na escola, pastor, e aí cumprimentei o pessoal, já no colegial, já no primeiro ou no segundo, não me recordo. Tem uns 2 anos só que eu terminei a escola. E aí eu cheguei na escola, o pessoal estava na última sala. Sabe a última sala do corredor? Que está o paredão aqui, aí tem uma sala de um lado e uma sala do outro. Pelo menos a minha escola era desse jeito. E aí eu cheguei lá no fundão, cumprimentei o pessoal, tudo bom, tal, que não sei o que, e fui para minha carteira. Sentei na cadeira, coloquei a mãozinha assim na mesa, né? E aí eu comecei aqui, bem baixinho, irmão, bem baixinho. Nunca escondi que eu era crente. Minha mãe tá ali, é prova, eu nunca escondi.
Só que aí eu baixei a cabeça e disse assim, ó, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nossa teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E daqui a pouco eu escutei, oxi, o Joe está orando? E aí já deu aquele gelo no coração. Falei, eita. Aí eu só levantei a cabeça e falei, já vou, calma aí. A professora não tinha chegado na sala e o pessoal ficava na porta. Daqui a pouco entrou mais um e falou, tá orando, mano. E ele começou a rir. E aí eu só fiz assim, irmão, muito inocente, irmão, muito inocente. Eu falei, ô Jeová, dá vitória, pega ele, dá um susto nele. Irmão, por Deus, por Deus. Hoje eu prego para vocês não fazerem isso não. A gente fala que é oração contrária, né? Cuidado, viu? E aí, irmão, dá muita inocência. Mas assim, não era meu respeito, era respeito de Deus. Porque ele começou a debochar. Eu não sei se foi por isso, mas ele ficou umas 2 semanas em casa com diarreia. Não sei se foi por isso, mas ele ficou 2 semanas em casa com diarreia. Eu me preocupei. Por Deus. Depois quando ele apareceu, eu falei, meu, que aconteceu? Ele, irmão, não sei o que aconteceu. Naquele dia, o último dia que eu vim para a escola, eu cheguei em casa, me deu uma dor de barriga, que eu não estava me aguentando. Eu falei, é mesmo, é? Irmãos, brincadeira, mas isso aconteceu. Mas assim, o nosso coração é diferente do coração, o nosso, adolescente. O coração de um adolescente é diferente de um coração do adulto. As preocupações são diferentes. Você como adolescente, você pode olhar para um adulto e falar assim, você não sabe o que eu vivo. Ele sabe. Melhor, nós sabemos. Da mesma forma como eles podem olhar para vocês e falar assim, que preocupação que você tem? Tem preocupação. Mas o versículo 1 de João 14 diz, não se preocupe com nada. Creia em Deus. Porque na hora que você deita a cabecinha no seu travesseiro, você não dorme. Para um lado, para o outro. Aí o pensamento, sabe que vem, Ivone? O que será que Deus quer comigo? Aí vira para o outro lado. Por que todo mundo para de ir para a igreja e eu não? Aí vira para o outro, volta de novo. Vai dar 3 horas da manhã, daqui a pouco minha mãe vem chamar para orar. Aí dá 3 horas. A véia vem. Vamos orar. Aí você faz a oração. Quando você termina, você volta e vira para o lado de novo. Aí vem. Será que Deus me escuta? Olha como é que está meu pai. Olha como é que está minha mãe. Jovens, com muito temor de Deus, Deus está vendo seu coração. E não é para te assustar. A Bíblia diz que Deus é que sonda e conhece todos os corações. Ele conhece o seu. Da mesma forma como Ele sabe as tristezas, Ele também sabe as alegrias. Da mesma forma como Deus conhece as frustrações, Deus conhece também os seus maiores sonhos. Por isso Ele diz, creia em Deus. Vamos para o próximo. Romanos 10:17, como eu disse, diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Só que Jó, vocês conhecem Jó? Não, vocês não conhecem, vocês já ouviram falar de Jó, porque conhecer vocês não conhecem. Jó, capítulo 42,
Verso de número 5, sabe a historinha do Jó lá? Que ele perde os 10 filhos, perde o gado, perde os bois, perde tudo. Ainda vem uma doença sobre a vida dele. Aí a Bíblia diz que ele vai se sentar sobre o lixão, com um caco de telha, e começa a coçar todas as feridas. Aí a mulher dele vem, larga tudo, abandona esse Deus e... Aí ele diz aquele versículo lá que todo mundo conhece. Qual versículo? Aí Jó passa uma provação, irmão. Só que quando chega no capítulo 42, eu estou falando de ouvir a palavra. Quando chega no capítulo 42, verso de número 5, Jó diz: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora eu te conheço porque eu te vejo. Jonatas, o que é isso? Primeiro passo, crer. Crer no quê? Na palavra, porque a palavra ela vem pelo mas depois que eu escutei, depois que eu ouvi a palavra de Deus, Deus diz: eu estou marcando o dia que vocês hão de me conhecer. Eu estou marcando gerações, eu estou marcando histórias. Por quê? Porque você não há de passar por uma terra sem antes conhecer o teu Salvador. Logo eu preciso ouvir, e o ouvir é obedecer a voz de Deus, a palavra, para que eu para crer. Posso até dizer com as minhas bocas, ou com a minha boca, que eu creio. Você pode até dizer, mas se você não ouvir a palavra, você está mentindo para você mesmo. Você entendeu? Eu volto. Jonas, eu creio. Minha mãe vai para a igreja todo dia. Eu sou de uma geração que era assim. Filho de crente. Vocês sabem, me ajuda. Se eles não sabem, não tem problema. Filho de crente. Vocês ouviram o que eles falaram? Ó, eles ouviram não, vai, no 3, hein, fazer agora. 1, 2, 3. Filho de crente. Vocês ouviram? O que eles falaram? Filho de crente. Isso é a maior mentira do mundo. É a maior mentira do mundo. Porque agora, ó o que eu falei aqui, ó. Posso até dizer que creio. Eu creio, mas sem ouvir a palavra, você está mentindo para você mesmo. Porque o ouvir a palavra é obedecer a palavra. É crer. É crer, é automático. Se eu obedeço, eu creio. Se eu obedeço, eu amo. Se eu obedeço, eu honro. Se eu obedeço, eu espero. Se eu obedeço, eu confio. Aí, lembra da historinha do filho de crente, crentinho é? É. Sabe por que é a maior mentira do mundo? Porque justamente a gente cai nessa enganação aqui. Ah, mas eu vou com a minha mãe vai para a igreja. Eu estou com a minha mãe todo dia. Aí no dia que a mãe não pode ir, o que ele faz? Olha, eu vou sem mesmo responder. Não vai. Mãe, vai para a igreja hoje não? Não, filho, não vai dar para ir hoje porque me atrasei aqui, estou fazendo... Sabe o que quem fala ainda? Sabe o que a gente fala? Glória a Deus. Eu preciso ouvir. Por isso que Deus ele nos convida todos os dias para meditar na palavra, para que possamos ouvir e crer nele. Você pode não vir todos os dias para a igreja, mas você tem que ser a igreja todos os dias. Você pode não ouvir a palavra todos os dias aqui,
mas a palavra vai ter que falar com você todos os dias. Olha para vocês verem como que é as coisas. A Keila leu aqui e eu escrevi em casa, Salmo 1, 1 e 2. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei, que é a palavra do Senhor, e na sua lei, que é a palavra, medita de dia. O salmista, ele ainda dá 2 leituras diárias, no mínimo. Olha que doideira, né, isso aqui? Jotas, eu leio a Bíblia uma vez a semana. O salmista está falando, lê ela de dia, de dia, de dia. Jonas, Deus não fala comigo, lê de manhã antes de você ir para a escola, para os que estudam de manhã. Jonatas, Deus não fala comigo, lê durante a noite, que aí você vai ver o que Deus ele vai falar contigo. Jonatas, eu não ouço a voz de Deus, leia de dia e de noite, leia de dia e de noite, você vai ouvir o que Deus está falando com você. Sabe por quê? Eu escrevi aqui, para não esquecer. Jonatas, Deus não fala, sabe por que Ele não fala? O que é que você está ouvindo? Eu preciso ler, mas o que é que você está lendo? Ao invés de ler, e quando eu leio ela fala comigo, sabe o que eu estou ouvindo? Eu falo ou não falo? Eu entrego ou não entrego? É muito mais fácil você parar para ver, para ler e para ouvir coisas lá de fora do que isso aqui. Como é que está seu YouTube? Como é que está o Spotify? Como é que está? Como é que está as suas leituras? Será que você lê isso daqui? Será que você lê livros relacionados a isso daqui? Aí como é que Deus ele fala? Hein, adolescentes? Como é que Deus ele fala? Ele não fala. Eu tenho que me propor a ouvir a voz dele. E para ouvir a voz dele, eu tenho que ler. Porque eu lendo, eu venho no versículo 1. Eu vou crer em Deus e eu vou crer em Jesus. Segundo ponto, conheceis o caminho, que eu falei do versículo de número 4. Jesus diz para eles: vós conheceis o caminho. Preste atenção nessa historinha aqui. O livro de Atos, capítulo de número 8, eu estava meditando já há muito tempo nesse texto. Atos, capítulo de número 8, vai contar a história do eunuco. Já ouviram essa historinha? Do eunuco, Felipe, sai daqui, vai para lá, e você está entendendo o que você lê? O verso de, conheceis o caminho, eu estou no texto, conheceis o caminho. Se você olhar para o texto lá, de João, capítulo 14, versículo de número 4, você vai ver que Jesus ele afirma: vós conheceis o caminho. Mas presta atenção nisso daqui. Atos capítulo 8, verso de número 27, diz assim, e esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Aonde ele foi? Fazer o quê? Verso 31, ao que o eunuco disse a Felipe: como poderei compreender se não há quem me explique? Eu estou falando agora de conhecer o caminho. Eu só peguei esses 2 versículos para vocês entenderem, porque vocês conhecem a história. Ele foi a Jerusalém. O que ele foi fazer lá em Jerusalém? Adorar a Deus. Só que chega no verso 31, ele fala assim: como é que eu vou poder entender se ninguém me explica? Aí sabe o que está acontecendo? A gente até vai para a igreja, adora, louva, canta, prega,
Só que a gente ainda não reconheceu o verdadeiro caminho. A gente não sabe. Até está tentando ler, mas ainda não está vendo quem aqui? Não está vendo Jesus. Ele foi para Jerusalém adorar a Deus. O texto é muito claro. Ele foi para adorar a Deus. Mas ele volta sem entender. Quem é? Como é? Aí, eu relendo e lendo de novo, aí foi bem na semana que o pastor ministrou. Foi quarta-feira, não foi, pastor? Que ele falou lá do Felipe, ó, correndo atrás da carruagem. Ó, vem, canta, prega, ora, faz tudo, mas ainda não teve um encontro com Cristo. Por isso, preste atenção, Deus ele não quer que eu venha por vir. Lembra lá da história do filho de crente, crente é? Eu venho por causa da minha mãe, eu venho por causa do meu pai. Ah, Jonas, então você está falando que a partir de agora não é mais para me vir? Não, não é isso que eu estou te falando. Deus ele não quer que você venha por vir. Deus ele não quer que você esteja aqui sem saber o que você está fazendo. Olha o que ele quer. Deus ele não quer que venha por vir, é para conhecê-lo. Mesmo que ele tenha que colocar um Felipe do teu lado para te direcionar e para te explicar, ele põe, mas ele também vai se apresentar na tua vida, e aí ele vai dizer: sabe, a tua adoração era para mim, sabe, o teu louvor era para mim, sabe, a tua oração era para mim. Aí Jó disse, como eu já disse aqui, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora, Senhor, eu estou te vendo. Deus ele quer encontro com você. Deus ele quer marcar um momento somente com vocês, para que você possa conhecê-lo de verdade. Ele afirmou para os discípulos: vocês conhecem o caminho. Aí o discípulo fala para ele: caminho? Eu não sei nem para onde tu vai, quanto menos o caminho. Aí agora eu quero falar do caminho. Caminho é faixa de terreno ou local de passagem que serve de ligação ou comunicação entre dois lugares. Caminho é uma ligação entre o ponto A e o ponto. Tem que ter um acesso. E ó, para vocês verem como, Jonas, não, você está brincando, não, ó, para vocês verem como é possível andar por um caminho sem conhecer o caminho. Porque ele virou para os discípulos e falou: vocês conhecem o caminho? Os discípulos falaram: não, eu não sei para onde você vai, e muito menos o caminho. Então é possível andar. Como que é possível andar? Quando você vai para a sua casa, você conhece o caminho da sua casa? Você vai de olho fechado, não vai? Sem medo, sem preocupação. Mas quando você está num caminho que você não conhece, como é que você fica? Você sai daqui, está em Paulista, você tem que ir lá. Fala um bairro aí bem longe. Não sei que bairro é esse. Fala um bairro bem longe aí. Moca. Podia ter mais uma, mas tá bom. Moca. Você caiu na Moca, você sai na estação, você olha para um lado. Você sabe para onde você tem que ir. O que tem na Moca? Tem o SEMA lá, né? É na Moca? Você tem que ir no SEMA. Olha eu fazendo merchan aqui, meu Deus. Você tem que ir no SEMA. Mas e o caminho? Está vendo como é possível andar por um caminho sem conhecer? Você desce na estação. Tem que pegar a perua, tem que pegar o ônibus. E você... Até que o que você faz? Você vai procurar o quê? Alguém que saiba. Ou seja, você vai procurar alguém falou.
vocês vão procurar informação. Ou não. Nem que seja pelo celular. Você está andando por um caminho que você não conhece, mas você sabe aonde você tem que chegar. Você precisa o quê? De informação, não é? Olha os discípulos. Os próprios discípulos pregaram, expulsaram o demônio, batizaram, fizeram milagre, sem conhecer o caminho. Jonas, não é possível. É possível, gente. Como que isso é possível? Como que isso é possível? Ele fala, eles pregaram, eles até batizaram, eles expulsaram demônios, fizeram curas. Mas chega aqui em João, no capítulo que vocês colocaram, eles perguntam: nós não conhecemos o caminho. Eu preciso sair daqui para ir até lá, mas eu não sei o. Aí Jesus bate no peito e diz o quê? Eu sou o caminho. Não importa de onde você está, Senhor, eu preciso chegar lá. Ele diz: vem por mim, anda por mim, caminha por mim. Não é comigo, é por mim, porque eu vou te levar ao destino que você tem que chegar. Você desceu na Moca, você tem que chegar no SEMA. Você tem que procurar o quê? Informar. Eu estou nessa terra, mas eu preciso subir, eu preciso de informar, porque eu não sei o caminho. Mas quando eu pego a leitura diária, eu pego este guia, ele me apresenta que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Jesus, ele está te chamando, adolescente, vem para o caminho, vem para o caminho. Jonatas, eu não sei qual é o caminho. Você quer ir para o céu? Eu quero. Jesus é o caminho, Jesus é quem te guia, Jesus é quem te leva para o céu. Não tem erro. Ó, para você ver, caminho, Judas verso 11, porque Judas só tem um capítulo. Judas verso 11. Ai deles, porquanto trilharam o caminho de Caim. Olha. Caminho de quem? Vocês sabem quem foi Caim, né? 2 Pedro 2,15. Eles se desviaram, abandonando o caminho correto e seguindo o caminho de Balaão. Aqui eu acho que ainda é pior, porque ele fala, eles saíram do caminho certo e seguiram o caminho de Balaão. 1 Reis 15:26. Entretanto, praticou o que o Senhor reprova, caminhando nos caminhos de seu pai e no pecado que ele tinha induzido a Israel a cometer. Olha os caminhos, é um legado. Último caminho, Provérbios 2,15. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, o caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá, lembra do ouvir? Vocês lembram do ouvir? Aquele que dá ouvidos ao conselho é sábio. Jonatas, por que isso? Porque Mateus capítulo 7, verso 13 e 14 diz: entrai pela porta, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho, porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida, apenas uns poucos encontram o verdadeiro caminho. Qual é o verdadeiro caminho? Qual é o verdadeiro caminho, adolescentes? Hebreus 10, 19 e 20 diz: sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho,
que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, o seu próprio corpo. Você está vendo que caminho está levando? A quem? Jesus. Isaías 35 diz: ali haverá uma estrada, um caminho que será conhecido por caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá tão somente aos que são do caminho. Os ímpios e insensatos escolherão não seguir por ele, é uma escolha. Os insensatos não escolherão não seguir por ele. Nesse caminho não haverá nenhum leão e nenhum animal feroz passará por ele, nenhum deles se verá por ali, só os remidos andarão por ele. Que caminho é esse? Que caminho é esse? Como ele mesmo disse, ele é o caminho que nos leva para o céu. Ele é o único caminho que nos leva para o Pai. Para a gente poder finalizar, ele fala que ele é a verdade. A verdade vai muito além de não... A verdade vai muito além de não contar mentiras. Presta atenção. A verdade, ela vai muito além de não contar mentiras. Que você pode simplesmente falar: eu não minto, eu sou verdadeiro. Mas ela vai muito além disso. Sabe por quê? Porque no latim, verdade é veros e significa real ou verdadeiro. No grego, é aletheia e significa não oculto e não escondido. Ou seja, ele se revela. E no hebraico, emuná, significa confiança em Deus ou em um amigo que cumpre o que promete. Você viu que verdade não é só você não contar mentiras? Aí João capítulo 8, verso 32 diz: e conhecereis, e a verdade... Jesus ele está dizendo que ele é o caminho e a... Aí eu peguei aqui a versão do latim, eu peguei a versão do grego e eu peguei a versão do hebraico. Ficou assim, ó: e conhecerão o veros, e conhecerão o que é verdadeiro, conhecerão o que é real, conhecerão o que se revela, o que não está em oculto, o que não está escondido, conhecerão aquele que é um amigo, que cumpre tudo aquilo que ele promete, e ele vos libertará. Jesus é isso para você. Jesus é isso para nós, igreja. Jesus ele é tudo para as nossas vidas. Tudo que ele disse a meu e a seu respeito, ele não mentiu, ele não te enganou, ele revelou, ele promete e ele vai cumprir. Por quê? Porque ele é real e verdadeiro. E para a gente poder finalizar, a Bíblia diz, ou o texto vai dizer, que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Aí Deus me levou lá em 1 João, capítulo de número 5, dizendo: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, de igual modo, ama também o que dele foi gerado. Desta maneira, sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus, obedecemos aos seus mandamentos, porquanto nisso consiste o amor a Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e este é o triunfo daquele que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o único Filho de Deus. Esse é aquele que veio por intermédio de água e sangue, Jesus.
não apenas mediante a água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porquanto o Espírito de Jesus é a verdade. Assim, há três que proclamam testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e a plena concordância entre os três. Nós aceitamos o testemunho dos homens, contudo, o testemunho de Deus tem maior valor, porquanto é a palavra de Deus, que Ele próprio afiança acerca do seu Filho. Ora, quem crê e acredita nas palavras do Filho, tem em si esse testemunho. Todavia, todo aquele que não põe a fé em Deus faz mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Deus proclama acerca do seu Filho. E o testemunho é esse: que Deus nos concedeu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. E eu volto a frisar o que vocês colocaram como tema: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. 1 João verso 5, verso 12 diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Jonatas, por que tudo isso? Porque 1 João capítulo 5, verso de número 12, falou tudo que eu trouxe para vocês aqui. Falou que eu preciso crer, falou que eu tenho que ouvir a palavra, falou que Jesus é a verdade, e ele finaliza dizendo que se eu não creio que Jesus é o Filho, não tem vida. Mas se eu creio, se eu acredito, se eu confio, e da minha boca, de dentro do meu coração, passando por todo o meu corpo e chegando até os meus lábios, e o mundo ouvindo de mim mesmo que Ele é Jesus, o Filho de Deus, a Bíblia me garante que se eu creio que Ele é o Filho, eu tenho a vida. E essa vida é Jesus Cristo, que é a vida eterna, é a vida eterna. Ou seja, tudo nesse lugar aqui, adolescentes, é passageiro, vai passar, vai acabar, mas existe um lugar, existe uma mansão, existe um reino que ele vai perdurar para sempre, não tem fim, é eterno. E Jesus, ele está dizendo para você: vem por esse caminho, porque eu sou o único que pode te levar para a salvação, eu sou o único que pode te levar para a vida eterna. E não tem outro caminho, não tem outro jeito, não tem outra solução. Eu só preciso crer, ouvir e fazer dele. Eu escrevi até aqui no meu post-it: o meu herói é Jesus Cristo. A minha escolha tem que me levar a Ele. Se um dia você escolheu Jesus, você pode ter certeza que as suas escolhas vão te levar até Ele. As suas escolhas vão fazer com você caminho por esse caminho, que é Ele. Mas se você ainda não escolheu Jesus, hoje ainda é mais uma noite que Ele te chama para caminhar com Ele, para caminhar nele, porque Ele se faz caminho para que você possa andar por Ele, mas ao mesmo tempo Ele dá do teu lado, te segurando, te apertando e dizendo: eu estou contigo, eu estou do teu lado, e eu não vou te abandonar. Amém? Que você aí na sua casa, quando você ouvir essa palavra, que Deus possa te alcançar e abençoar e transformar a tua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe.